sacerdotais, 13º dia. Êxodo 6. O Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento o que achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence, no dia em que eu trouxer a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais, com o seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo, no pátio da tenda do encontro, e o comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento, é a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais, estatuto perpétuo para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã, e a metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga-a bem amassada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é a oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro.
Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre que o sangue caiu no lugar santo, e o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida no vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado cujo sangue se traz à tenda do encontro. Para fazer expiação no santuário, essa terá de ser queimada no fogo. Êxodo 7. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todos os animais todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda a oferta de cereais que for assada no forno, ou que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda a oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolo feito com a melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote, que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou de gado impuro, ou de qualquer réptil impuro, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar.
ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos. Sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos o peito que é movido e a coxa da oferta, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo, dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que forem apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isto é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é de geração em geração. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da congregação e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Levítico 8. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes e o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça e na mitra na sua parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu o óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue e pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro e sua carne, e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro. O carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito.
E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor. Pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou da mão deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração. Versículo 28. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu-o por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés, o do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês. Porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias, como se fez neste dia. Assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Levítico 9. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel, e disse a Arão: pegue um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais oferta amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém a carne e o couro comeu fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto dos seus pedaços com a cabeça e queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e ofereceu o segundo rito. Apresentou a oferta de cereais e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro
em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado. E puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Levítico 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram. Nem venham grande ira sobre toda a congregação, mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: Peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor, e comam-na sem fermento, junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos, suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e aos seus filhos, por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e disse: Por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. E mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Levítico 11. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Digam aos filhos de Israel: De todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido,
são estes que vocês não podem comer. O camelo que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Estes animais serão impuros para vocês. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominações para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Das aves, vocês abominarão. Não se comerão, serão abominação. A águia, o urubu e a águia marinha. O milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho e a ibis. A gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie. A polpa e o morcego. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar sobre elas, sobre a terra, estes vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês. E por estes vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, estas são impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, estas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo que cair sobre qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro. Seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo alimento que se come, preparado com aquela água, ficará impuro. E todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto, ficará impuro. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados, são impuros. Portanto, vocês os devem considerar impuros. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será pura. Mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta estará pura. Mas se alguém derramar água sobre a semente, e se o cadáver cair sobre se o cadáver cair alguma coisa sobre ela, se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês.
Se morrer algum dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem levar o corpo morto desse animal deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo o que anda entre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés ou que tem muitos pés entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não se façam abomináveis por natureza, por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito. Versículo 44. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves e de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Levítico 12. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação ficará impura. E no 8º dia o menino será circuncidado. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue, e cumprindo os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito de dar à luz um menino ou uma menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Levítico 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos da praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. Se tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote.
Este a examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne, em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação e se ela parece mais funda do que a pele e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos e ela parece mais profunda que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é a praga de lepra. Porém, se o sacerdote examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará e se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da tinha por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos, e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois de sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados, está impura. Mas se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada, a pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecer manchas pálidas brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele, a pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está puro.
se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva. Contudo, está puro. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca, que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. O sacerdote examinará o homem, e se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro. A sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca, gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Será impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na ordidura, seja na trama de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro. Se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele ou na ordidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é praga de mofo, e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga, se ela tiver se alastrado pela roupa, na ordidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha, e isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a ordidura, seja a trama de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha, tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na ordidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia a praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou sua cor, nem se espalhou, está impura, terá de ser queimada. Terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas, se o sacerdote examinar a mancha e esta se tornou pálida, depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da ordidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na ordidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo em que está a praga. Mas a roupa, quer na ordidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro, que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e está pura. Esta é a lei a respeito da praga de mofo, da roupa de lã ou de linho, quer na ordidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Amém.